para a gente finalizar, a gente vai falar sobre a última variável que pode deslocar o equilíbrio, que é a temperatura. Vou tirar minha folha aqui para pegar a reação. Vamos lá, nós vamos de novo pegar a equação do Haber-Bosch, tá? N2 gasoso mais 3 do H2 gasoso dando 2 de NH3 gasoso. Nesse caso aqui, ele deu o valor do ΔH, que é menos 92,2. Em alguns casos eu tinha visto 92,4, tá? Marcar 92,4, mas não faz diferença. É muito importante que essa é uma equação muito famosa. Tem vários exercícios na apostila de vocês que são sobre essa reação para deslocamento de equilíbrio. E em alguns, eu já vi exercícios que ele não dá o valor do ΔH e pede sobre a temperatura. Então, é muito importante vocês saberem de cabeça que essa é uma reação isotérmica, tá? Que ela é uma reação com valor de ΔH negativo. Então, é só você olhar para o valor do ΔH, mas caso ele não te dê, é bom você saber que essa é uma reação isotérmica, aquela do Haber-Bosch, né? Nitrogênio atmosférico reagindo com hidrogênio para produzir 2 de NH3, que é a amônia, que foi desenvolvida lá durante a Primeira Guerra Mundial, né? Pelo Haber e depois foi comprada a patente pelo Bosch. Então, é importante que vocês saibam que essa é uma reação com ΔH negativo. E ΔH negativo significa que ela é uma reação exotérmica. Tá bom? Daí, quando ele dá o ΔH, é da reação direta, tá? Então, essa aqui de cima, que é a reação direta, que é a exotérmica. E a inversa é o contrário, ela é a endotérmica. Então, quando é dado um valor de ΔH, faz de conta que é aqui, foi dado esse valor de ΔH negativo, a reação é exotérmica. Mas qual delas é exotérmica? A direta, tá? O ΔH que ele dá é sempre da reação direta. Então, essa reação direta é exotérmica. A reação que produz a amônia, que é o produto de interesse, é exotérmica, tá bom? E a reação inversa, que é a que produz nitrogênio e hidrogênio, é endotérmica, porque ela é sempre o contrário, tá bom? Então, vamos pensar sobre a temperatura. Nesse caso aqui, se eu quero favorecer o rendimento da reação, ou seja, favorecer a produção do NH3, que é a amônia, eu tenho que favorecer a reação isotérmica. A reação isotérmica é o tipo de reação que libera calor. Se ela libera calor, é uma pergunta assim, ela gosta de calor? Não, ela não gosta. Por quê? Porque ela libera calor, ela não absorve calor. Então, a reação isotérmica é aquele tipo que não gosta de temperatura. Então, se eu preciso favorecer a produção da amônia, favorecendo a reação isotérmica, nesse caso aqui eu não posso aumentar a temperatura, porque a reação isotérmica é a que produz amônia e ela não gosta de calor, ela libera calor. Então, eu tenho que diminuir a temperatura. Então, nesse caso, se eu diminuir a temperatura, eu vou aumentar a produção do NH3. E foi isso que o Bosch fez quando ele comprou a patente do Haber. Ele percebeu que aumentando a pressão favorecia a produção da amônia e diminuindo a temperatura favorecia a produção da amônia. Então, ele conseguiu altos rendimentos de produção de amônia, muito maiores do que o do Haber, que desenvolveu o processo, justamente por causa do deslocamento de equilíbrio. Ele fazia as reações dele em alta pressão e em baixa temperatura, que é o que favorece a produção da amônia. Tranquilo? O que vai acontecer aqui se eu aumentar a temperatura? Se eu aumento a temperatura, qual é a reação que gosta de temperatura, que gosta de calor? A endotérmica. Ela não é aquela que absorve calor? Endotérmica, que tem um ΔH positivo, é a que absorve calor. Então, é ela que gosta de temperatura. Então, eu vou favorecer a reação endotérmica, que vai produzir o quê? Nitrogênio e hidrogênio, porque a reação endotérmica é a inversa. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a produção de nitrogênio e vou aumentar a produção de hidrogênio. E eu vou diminuir o quê? A produção de amônia, né?
Porque a amônia que é o que vai produzir nitrogênio e hidrogênio, então a concentração dela vai diminuir, tá bom? Nesse caso que eu diminuí a temperatura, eu aumentei a amônia e para isso foi consumido o nitrogênio e foi consumido o hidrogênio. Tranquilo? Tudo bem? Vamos ver o que acontece com o valor do Kc, então, nesse caso aqui. Se eu aumento a temperatura, vou pegar primeiro o caso que aumenta a temperatura. Se eu aumentei a temperatura, eu favoreci a reação endotérmica, né? Aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter maior produção de nitrogênio, então maior concentração de nitrogênio, maior concentração de hidrogênio, menor concentração de amônia e uma alteração no valor do Kc, porque ele depende da temperatura, tá bom? Nesse caso aqui, que você está indo ao contrário, você está favorecendo a reação inversa, o valor do Kc vai ser menor, né? Porque o Kc seria para a reação direta. Se eu estou favorecendo esses aqui que são os reagentes, e os reagentes ficam embaixo na constante de equilíbrio, né? Eu estou aumentando o denominador, então o valor do Kc diminui, tá? Então, se eu aumento a temperatura, eu diminuo o valor do Kc. Então, é aquilo que eu tinha falado, a temperatura é a única variável capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio. Se eu estou favorecendo a reação direta, aumenta a constante de equilíbrio, que seria esse caso aqui. Agora, se eu estou favorecendo a reação inversa, que é a que produz mais reagentes, e os reagentes ficam no denominador. Então, eu estou diminuindo o valor do Kc, tá bom? E ao contrário é a mesma coisa. Diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, vai favorecer a reação que não gosta de temperatura, que é a exotérmica, que nesse caso é a reação direta, que é a que aumenta a concentração de amônia. Então, eu aumento a concentração de amônia, eu diminuo a concentração de nitrogênio, porque vai ter que produzir amônia, vai precisar de nitrogênio e hidrogênio, e eu diminuo a concentração do hidrogênio. E aí, eu aumentei a concentração da amônia, que é o numerador, né? Então, o que acontece com o valor do Kc? Ele aumenta, tá bom? Tranquilo? É isso aí, em relação à temperatura. Agora, vamos discutir sobre o catalisador, porque tem muita gente que confunde a função do catalisador. O catalisador, ele aumenta tanto a velocidade da reação direta, quanto a velocidade da reação inversa. Qual que é a função do catalisador? Um catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação. Se ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. Só que ele vai aumentar a velocidade da reação direta e da inversa. E aí, o equilíbrio não vai ser alterado. Então, catalisador não é uma variável que a gente consegue colocar, alterar e ele alterar o equilíbrio. Catalisador não serve para isso. Ele não serve para produzir mais nitrogênio, mais hidrogênio, produzir mais amônia. Não é para isso que serve o catalisador. Ele serve para fazer a reação acontecer mais rápido, mas ele não altera o equilíbrio, tá? Então, ele não altera a concentração de amônia, ele não altera a concentração de nitrogênio, não altera a concentração de hidrogênio, não altera a constante de equilíbrio. A única coisa que o catalisador faz é alterar a energia de ativação, diminuir a energia de ativação, então aumentando a velocidade da reação. Tudo bem? É isso aí. Por hoje seria isso. Muito obrigada, gente.